Milionário arrepende-se após humilhar o barbeiro negro na frente da mendiga negra. Era um dia normal na praça central de São Gabriel, uma cidade onde ostentação e miséria colidiam diariamente sob um sol escaldante. Entre os ricos que desfilavam suas grifes, estava Henrique, um milionário cuja arrogância não tinha limites. Com seu terno bem cortado e sorriso presunçoso, ele decidiu usar o dia para se divertir às custas dos menos afortunados. Ali estava Samuel, um barbeiro negro talentoso, com mãos habilidosas que transformavam cabeletas em verdadeiras obras de arte. Ele atendia a uma fila de clientes, quando Henrique, em uma atitude desprezível, se aproximou. "Olha só, o barbeiro das favelas. Você realmente acha que seus cortes valem alguma coisa?" Sua risada ecoou, causando murmúrios na multidão que se juntava. O constrangimento era palpável. Samuel sentiu um aperto no peito, um nó na garganta que o fez querer desaparecer. Como podia um homem tão rico se sentir tão vazio? Rosa, uma mendiga que parecia invisível para a maioria, observava a cena. Com seus cabelos desgrenhados e olhos profundos, ela era uma espectadora silenciosa, guardando um segredo que poderia mudar tudo. A verdade era que Rosa era uma investidora anônima, disfarçada na pobreza para estudar os comportamentos humanos. A cena entre Henrique e Samuel acendeu um fogo em seu peito. Isso não pode continuar assim, pensou, enquanto seu olhar fixava Samuel, que tentava manter a compostura, mas a dor estava estampada em seu rosto. Entre os murmúrios da multidão, alguém fez uma proposta a Samuel. Vingue-se desse arrogante. Use suas habilidades para mostrar a ele que caráter vale mais que dinheiro. O coração de Samuel pulsava rápido. Vingança era tentador, mas a voz da sua consciência sussurrava. E sua integridade? O que você ganha ao se rebaixar ao nível dele? O dilema o corroía por dentro, enquanto Henrique, agora entre risadas, continuava a desdenhar. E então, um estalo. Um evento trágico. Rosa começou a tossir, a respiração falhando. O desespero tomou conta da praça. Henrique, preocupado, se aproximou. O olhar de Rosa era intenso. Algo nas suas pupilas fez Henrique recuar. Ela colidiu com seu passado, um passado que ele queria esquecer. "Samuel, ouça-me. Aquele homem não sabe nada sobre você ou sobre mim, mas ele vai aprender." Sua voz era baixa, quase um sussurro, mas poderosa o suficiente para calar a praça. Os olhares de todos se voltaram para Henrique. O desdém havia desaparecido, substituído pela dúvida. Aquela mendiga de quem todos se desapegaram carregava uma verdade muito maior que qualquer dinheiro. Agora, Henrique se viu cercado por inseguranças. Não queria crer que aquilo tudo poderia afetá-lo. Mas enquanto observava Rosa, a força silenciosa daquela mulher começou a mexer nos alicerces de suas crenças. A praça estava tensa. Samuel sentiu a responsabilidade de uma escolha à sua frente. Como seria o próximo passo? O que acontecerá quando os segredos vierem à tona e laços inesperados forem formados? Será que Henrique conseguiria mudar antes que fosse tarde demais? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Bom, e já que você tá aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A praça estava em silêncio. Uma tensão palpável pairava no ar. Samuel sentiu o olhar de todos sobre si, e a respiração de Rosa parecia ecoar em seus ouvidos. Então algo inesperado aconteceu. Um grito cortou a cidade, agudo, despedaçando a atmosfera tensa. O que está acontecendo? Alguém na multidão exclamou, e todos se viraram, confusos. Rosa, com seus olhos profundos, se virou para dentro de si, como se uma memória tivesse sido despertada. Ela começou a se levantar, a cabeça erguida de uma forma que Samuel nunca tinha visto. Você não sabe de nada, Henrique, ela gritou. Sua voz, que antes era tão fraca, agora ressoava como um trovão. Você acha que tudo é só dinheiro? Que as pessoas são só números na sua conta bancária? Henrique, surpreso, hesitou. O rosto dele, que antes exibia arrogância, agora se contorcia em confusão e ansiedade. O que você quer dizer com isso? Ele respondeu, quase num sussurro, como se sua bravata tivesse desaparecido. E então, o chão sob os pés dela se desfez. Rosa começou a falar, sua voz carregada de emoção. Você tem noção de quem eu sou? Acha que sou só uma mendiga? Eu sou a mulher que você desprezou quando negou um investimento em uma das empresas mais revolucionárias do país. O murmúrio da multidão aumentou. Todo mundo olhava perplexo. Samuel sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? Aquela mulher, que sempre viveu à sombra, tinha se revelado uma figura importante. Eu me escondi entre os pobres para entender o verdadeiro valor das pessoas. E vou te dizer uma coisa, Henrique. Você não vale nem um centavo. A praça ficou em silêncio novamente. A tensão agora era diferente. Tudo estava prestes a mudar. Henrique, que sempre controlou tudo com seu dinheiro, agora estava com medo. Isso não pode ser verdade, murmurou ele, os olhos arregalados. Você está brincando comigo. Rosa, firme, começou a se aproximar de Henrique. Brincar? Você é o único que se divertiu com a miséria dos outros. Olhe à sua volta. As pessoas que você desdenhou são mais do que você jamais será. O povo começou a murmurar em apoio a Rosa. Eles se sentiam em busca de justiça. Mas então, outro grito. Um homem que se aproximava da multidão, apressado e ofegante, exclamou: Parada! Parada tudo! Eu sou o irmão de Rosa, e tenho algo a dizer a todos vocês. O sangue de Samuel gelou. Ele sabia que as revelações de Rosa já eram impactantes. Mas quem era aquele homem? E como ele se relacionava com tudo isso? Os olhares se voltaram para ele, uma figura alta com feições conhecidas. O mesmo olhar que Rosão tinha. Meu Deus, pensou Samuel. Isso pode mudar tudo. O homem parou, recuperou o fôlego e olhou em volta. Sua expressão era de desespero e determinação. Antes que pudesse falar, um engano da história parecia prestes a surgir entre eles. Agora era uma corrida contra o tempo, e Samuel sentia que a verdade poderia não apenas mudar Henrique, mas todo o seu conceito de vida e valor. Enquanto a tensão crescia, o que seria aquele grande segredo? E como as vidas de todos ali seriam impactadas por esta reviravolta repentina? A praça estava em chamas de curiosidade, e o que mais poderia ser revelado? A nova era estava prestes a começar. Mas à custa de que segredos?
O homem que se apresentou como irmão de Rosa fez um silêncio descer sobre a praça, pesado como chumbo. Os olhares curiosos se fixaram nele, e Samuel pôde sentir sua própria respiração presa na garganta. Irmão? Pensou, espantado com a revelação. O homem, alto e com semblante marcado por dificuldades, parecia determinar algo mais do que apenas sua identidade. Sua presença emanava uma urgência palpável. Deixa eu falar, ele disse, as palavras saindo como um sopro. Vocês não sabem metade do que se passa. Ele olhou profundamente para Rosa, os olhos marejados. Nós somos filhos de alguém que você conhece muito bem, Henrique. Nós temos um pai que, por sua culpa, perdeu tudo. O murmúrio da multidão aumentou, cada vez mais intrigados e surpresos com a alegação. Não pode ser, Henrique balbuciou, a face pálida como papel. Você está mentindo. Meu pai nunca... Seu pai nunca quis saber de nós. O homem interrompeu, levantando a voz. Você é o herdeiro. Enquanto nós crescemos na sombra do desprezo e da miséria, ele nos abandonou, e tudo o que ele fez foi para proteger o legado da sua família, não o meu. O público estava em choque, e Samuel sentiu a tensão aumentar, como se a praça estivesse prestes a explodir. Rosa, de pé, parecia uma força da natureza. E agora, Henrique, você vai encarar a verdade. Todo o seu dinheiro e suas conexões não podem mudar o que você fez. Você usou seu privilégio para pisotear os outros, e agora está prestes a descobrir que a vida não é só sobre grana. A multidão começou a vibrar em apoio, um murmúrio crescente de solidariedade, e até mesmo os rostos, mais indiferentes, começaram a se contorcer em desdém por Henrique. Eu não sabia! Henrique clamou, angustiado. Mas as palavras já não tinham peso. O choque, a dor e a culpa estavam sendo desenterrados, como um esqueleto em um armário bem fechado. Ele olhou ao redor, a esperança de outrora se dissipando. E Samuel pôde ver a fragilidade de um homem que sempre se sentiu invulnerável, caindo entre os outros. E então, do fundo da praça, outra figura apareceu. Uma mulher idosa, que arrastava consigo um ar de familiaridade, se aproximou. Eu sou Maria, mãe de Rosa e deste homem. Vocês precisam saber a verdade. A verdadeira história está cheia de traições e abandonos. Um novo silêncio se instalou, desta vez carregado de medo. Samuel sentiu seu coração acelerar, a presença de mais um segredo. Maria, você? Henrique murmurou, a voz falhando enquanto seus olhos arregalavam pela incredulidade. Você ainda está viva? Sim, e eu vim para estabelecer a justiça que você nunca deu a mim e a meus filhos, declarou, com um brilho feroz nos olhos. Não é apenas sobre seu último nome, Henrique. É sobre o que você fez com aqueles que carregam seu sangue. Você pensou que podia esconder sua origem, mas sua arrogância foi sua própria condenação. Nesse momento, tudo parecia um grande jogo em que as cartas estavam sendo jogadas, uma após a outra, revelando mãos que ninguém esperava. O público começou a murmurar de novo, alguns horrorizados, outros excitados com a reviravolta. A verdade estava prestes a ser revelada. Tudo levava a um clímax explosivo. E você, Samuel? Proferiu Maria, de repente, e a atenção se voltou para ele. A multidão sentiu a mudança no ar. Você tem que decidir o que quer: justiça ou vingança. O homem que pisou na sua dignidade, que desdenhou do seu trabalho duro, pode ser um aliado ou um rival. O que você vai fazer com isso? A pergunta pairou no ar, como um desafio. Samuel sentiu o peso de todas as vidas entrelaçadas, de um fino fio que poderia se romper a qualquer momento. O seu coração martelava no peito.
E ele sabia que a decisão que estava prestes a tomar ecoaria para além de seu próprio destino. Tudo estava em jogo, e sua resposta poderia mudar a vida de todos ali. Como poderia ele saber o que era certo quando o mundo estava feito de mentiras? E assim, com um olhar fixo em Henrique, as centelhas da transformação começaram a acender a esperança em um futuro incerto. A praça sentiu o calor da mudança. O que viria a seguir? A praça estava em silêncio, e a tensão pendia no ar como um fio prestes a se romper. Samuel olhou para Rosa, sua voz cortante ainda ecoando em sua mente. Ele precisava decidir. O que fazer com tudo isso? O olhar do público, carregado de esperança e ansiedade, se dirigia a Henrique, que tremia visivelmente. A presença do irmão de Rosa, de repente, deu uma nova dimensão ao cenário. Mas antes que Samuel pudesse formular uma resposta, algo surpreendente aconteceu. Um grito ecoou da borda da multidão, rasgando o silêncio com a força de um trovão. Parem tudo isso! Uma mulher de cabelos desgrenhados e roupas desgastadas correu em direção ao centro da praça. Seu olhar era desesperado, e todos se viraram para ela em choque. Era Clara, uma antiga amiga de Rosa, que havia desaparecido meses atrás. Seu rosto estava pálido, e os olhos cheios de medo e urgência. Vocês não sabem o que está acontecendo. A verdade não é só sobre a família de Henrique. Tem mais. Tem muito mais. Sua voz era alta e trêmula, cada palavra parecendo carregada de um peso insuportável. Henrique olhou para ela, perplexo. O que você quer dizer com isso? Sua arrogância havia se esvaído, substituída agora pela confusão. A multidão começou a murmurar, inquieta com a interrupção repentina. Clara deu um passo à frente, seus olhos buscando os de Rosa. Rosa, você tem que saber. A sua história, a nossa história, não é o que você pensa. Tem um segredo que envolve o seu pai. A praça caiu em um silêncio tenso, e Samuel sentiu um frio na espinha. Meu pai? Rosa questionou, a dúvida estampada em seu rosto. Ele não era só um homem emprestando dinheiro. Ele estava envolvido em algo muito mais sinistro. Ele estava por trás de um esquema de lavagem de dinheiro. E não só isso. Ele tinha uma conexão com o seu pai, Henrique. A revelação chocou a praça como um raio. Os rostos na multidão se contorceram entre surpresa e espanto. Samuel olhou para Henrique, que agora parecia um fantasma. A cor do seu rosto tinha desaparecido. Isso não pode ser verdade, ele murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Mas as palavras de Clara continuaram. Você não sabe, Henrique. Se o seu pai fosse descoberto, tudo o que você conhece, sua fortuna, seu nome, sua vida, tudo poderia desmoronar em um instante. E seu pai, ele sabia. Ele nos usou. E você também faz parte disso sem saber. A confusão dominou Henrique. Ele vacilou, parecendo estar à beira de um colapso. Então nós somos mais do que rivalidade, disse Rosa lentamente, tentando juntar as peças. Nós somos familiares. Você não é apenas o rico arrogante. Você é parte de algo muito maior. Havia uma chama de raiva e dor em seu olhar, e a multidão começava a reagir à nova dinâmica. Samuel sentiu que a verdade estava prestes a explodir. A tensão no ar estava quase palpável. O que mais poderia ser revelado? E qual seria a reação de Henrique diante disso? Clara, agora mais assertiva, apontou para o chão. É mais do que dinheiro. É sobre a verdadeira herança que carregamos. E se você continuar nessa negação, mais vidas serão destruídas.
O público estava em agitação. Murmúrios tomaram conta da praça. O clima ficou pesado como chumbo. Cada um ali estava vivendo suas próprias batalhas internas. Tudo estava prestes a mudar. Mas como? Imerso na confusão, Samuel sentiu um nó na garganta. As vidas estavam interligadas de maneiras que ninguém poderia imaginar. O que vamos fazer agora? Pensou, sentindo que tudo o que conhecia estava prestes a se desmoronar. E assim, no meio daquela revelação devastadora, o que realmente era verdade e o que era apenas fachada começava a se desvanecer na incerteza. O que mais poderia ser revelado? Qual era o preço que todos pagariam por suas escolhas? As perguntas pairaram na atmosfera pesada, como um nevoeiro denso que não dava caminhos claros. O futuro estava em jogo, e as respostas pareciam tão distantes quanto as estrelas. A praça estava em um silêncio sepulcral, e a tensão era palpável. Samuel olhou novamente para Henrique, notando a fragilidade daquela figura, que sempre se mostrara tão imune ao desprezo. Todos aguardavam a resposta do milionário. Mas o que veio a seguir balançou o chão sob seus pés como um terremoto. Eu não posso acreditar que isso esteja acontecendo. Henrique finalmente gritou, sua voz quebrada pela confusão e pela negação. Como meu pai poderia fazer isso? Rosa se aproximou, seu olhar fixo no dele. A verdade do que você foi ensinado é apenas fachada, Henrique. Olha ao seu redor. Você não sabe quem realmente é. Sua voz estava carregada de revolta e dor, e a multidão se acomodava em um murmúrio de apoio. Mas nesse exato momento, uma nova figura irrompeu pelos lados, correndo com determinação. Clara, ainda um pouco ofegante, parou abruptamente. Não, parem, isso não é tudo. Ela gritou e todos os olhares se viraram para ela, intrigados e alarmados. Se vocês acham que a história de Rosa e Henrique é desconfortável, o que eu tenho para dizer é muito pior. O choque na praça cresceu, como se uma onda de incredulidade tivesse varrido a todos. Samuel sentiu seu coração acelerar, a ansiedade o consumindo. O que mais poderia haver? Clara, agora mais calma, puxou um pedaço de papel amassado do bolso. Eu recebi isso semanas atrás. A verdade sobre o seu pai, Rosa, Henrique, é muito mais sombria. Ela abriu o papel, e os olhos dela pareciam mais vivos do que nunca. Vocês não sabiam, mas seus pais, eles estavam envolvidos em algo muito sério. Algo sinistro. Samuel prendeu a respiração. O que poderia ser mais sombrio que um esquema de lavagem de dinheiro? Clara começou a ler em voz alta, suas palavras sendo engolidas pela eletricidade no ar. Rosa, seu verdadeiro pai não foi quem você pensa. A verdade é que ele estava no meio de um tráfico de influências. E Henrique, seu pai também tinha um papel no jogo. Eles se encontraram em um escândalo e, para proteger suas fortunas, optaram pela traição. A praça parecia girar. Samuel olhou para Rosa, seu rosto uma mistura de confusão e nauseante espanto. As pessoas começaram a se mover, cada uma tentando entender o que estava acontecendo, e os murmúrios se transformaram em gritos. Não, isso não pode ser verdade. Henrique protestou, mas sua voz estava perdendo força. Você não pode acreditar que isso seja real. Mas é real, Henrique. Olhe para você. O que você sempre quis saber sobre sua origem, agora está exposto. Os erros dos seus pais não são somente deles. Você faz parte disso. Clara estava em lágrimas, mas as palavras dela cortavam fundo. O público estava em uma ebulição entre apoio e condenação.
E abruptamente, no meio do caos, uma explosão de luz caiu sobre eles. Todos se viraram quando um carro da polícia chegou. Sirenes gritando, iluminações piscando. Policiais de uniforme saltaram, prontos para agir. Atenção! Todos ao chão! Uma voz rouca ecoou. Samuel quase caiu, e a multidão virou um mar de corpos se movendo rapidamente. O que estava acontecendo? Ele olhou para Rosa, seus olhos cheios de terror, enquanto os policiais corriam em direção a Henrique. Henrique Nascimento, você está sob prisão por fraude e conspiração, gritou um dos policiais, enquanto a cena se desdobrava como um filme em câmera lenta. A praça estourou em clamor. Algumas pessoas gritavam. Outras apenas assistiam, boquiabertas. Samuel ficou paralisado, seu coração batendo rápido. Era o fim ou um novo começo? Mas no meio da confusão, uma figura conhecida surgiu das sombras. Era Letícia, a antiga assistente de Henrique, com um olhar determinado e firme. Isso não é tudo, ela gritou, chamando a atenção. Eu também sei mais sobre o que ele esconde. O caos ao redor de Samuel parecia distante, como se estivesse em um eco. Ele sabia que a conexão entre todos eles estava se desmanchando e recriando em um novo contexto a cada segundo. O que mais ainda estava por vir? E como tudo isso se entrelaçava nas verdadeiras histórias e segredos de todos que estavam ali? A pergunta pairou no ar, deixando a praça em estado de turbulência, enquanto todos buscavam por respostas e fugiam de suas realidades. A praça estava em um silêncio sepulcral, e a tensão era palpável. Samuel olhou novamente para Henrique, notando a fragilidade daquela figura que sempre se mostrara tão imune ao desprezo. Todos aguardavam a resposta do milionário, mas o que veio a seguir balançou o chão sob seus pés como um terremoto. Eu não posso acreditar que isso esteja acontecendo, Henrique finalmente gritou, sua voz quebrada pela confusão e pela negação. Como meu pai poderia fazer isso? Rosa se aproximou, seu olhar fixo no dele. A verdade do que você foi ensinado é apenas fachada, Henrique. Olhe ao seu redor. Você não sabe quem realmente é. Sua voz estava carregada de revolta e dor, e a multidão se acomodava em um murmúrio de apoio. Mas, nesse exato momento, uma nova figura irrompeu pelos lados, correndo com determinação. Clara, ainda um pouco ofegante, parou abruptamente. Não, parem! Isso não é tudo! Ela gritou, e todos os olhares se viraram para ela, intrigados e alarmados. Se vocês acham que a história de Rosa e Henrique é desconfortável, o que eu tenho para dizer é muito pior. O choque na praça cresceu, como se uma onda de incredulidade tivesse varrido a todos. Samuel sentiu seu coração acelerar, a ansiedade o consumindo. O que mais poderia haver? Clara, agora mais calma, puxou um pedaço de papel amassado do bolso. Eu recebi isso semanas atrás. A verdade sobre seu pai, Rosa, Henrique, é muito mais sombria. Ela abriu o papel e os olhos dela pareciam mais vivos do que nunca. Vocês não sabiam, mas seus pais, eles estavam envolvidos em algo muito sério, algo sinistro. A praça parecia girar. Samuel olhou para Rosa, seu rosto uma mistura de confusão e nauseante espanto. As pessoas começaram a se mover, cada uma tentando entender o que estava acontecendo, e os murmúrios se transformaram em gritos. Não, isso não pode ser verdade, Henrique protestou, mas sua voz estava perdendo força. Você não pode acreditar que isso seja real. Mas é real, Henrique. Olhe para você. O que você sempre quis saber sobre sua origem, agora está exposto. Os erros dos seus pais não são somente deles. Você faz parte disso.
Clara estava em lágrimas, mas as palavras dela cortavam fundo. O público estava em uma ebulição entre apoio e condenação. E abruptamente, no meio do caos, uma explosão de luz caiu sobre eles. Todos se viraram quando um carro da polícia chegou. Sirenes gritando, iluminações piscando. Policiais de uniforme saltaram, prontos para agir. Atenção! Todos ao chão! Uma voz rouca ecoou. Samuel quase caiu, e a multidão virou um mar de corpos se movendo rapidamente. O que estava acontecendo? Ele olhou para Rosa, seus olhos cheios de terror, enquanto os policiais corriam em direção a Henrique. Henrique Nascimento, você está sob prisão por fraude e conspiração, gritou um dos policiais, enquanto a cena se desdobrava como um filme em câmera lenta. A praça estourou em clamor. Algumas pessoas gritavam, outras apenas assistiam, boquiabertas. Samuel ficou paralisado, seu coração batendo rápido. Era o fim ou um novo começo? Mas no meio da confusão, uma figura conhecida surgiu das sombras. Era Letícia, a antiga assistente de Henrique, com um olhar determinado e firme. Isso não é tudo, ela gritou, chamando a atenção. Eu também sei mais sobre o que ele esconde. As palavras de Letícia caíram como uma bomba. A multidão silenciou e os murmúrios começaram a crescer em desespero. O que ela tinha a dizer? Eu trabalhei com ele por anos, começou Letícia, sua voz tremendo de emoção. Ele não só sabe sobre o esquema, mas era parte dele. E não só isso, meus amigos. Ela fez uma pausa, as mãos tremendo. Henrique e Rosa têm mais em comum do que imaginam. Eles são irmãos. O ar ficou pesado e a reação foi de choque absoluto. Samuel sentiu um nó na garganta enquanto a revelação ressoava esmagadora. Olhares de incredulidade, sussurros de espanto. Rosa parecia paralisada enquanto Henrique se debatia entre raiva e confusão. Isso não pode ser verdade. Henrique gritou, os olhos arregalados. Minha mãe nunca mencionou nada. Porque ela escondeu uma relação secreta. Sua mãe e o pai de Rosa estavam juntos antes de tudo isso. E tudo foi encoberto. A verdade explodiu como um fogo de artifício, destroçando os sentimentos de todos presentes. Rosa foi golpeada pela revelação. Irmãos, você está dizendo que sou irmã do homem que sempre desprezei? O desespero e a dor lhe cortavam a voz. Sim, vocês dois fazem parte do mesmo jogo que destruiu vidas. Letícia declarou, a fervura aumentando em seu olhar. E agora, a verdade está vindo à tona. A praça estava em chamas com essa nova informação. Os laços que antes pareciam claros estavam se desmanchando numa teia de mentiras e segredos. Samuel sentia a pressão crescendo, a necessidade de entender como tudo se entrelaçava. O que mais poderia estar escondido? E como isso mudaria tudo para todos ali? A dúvida pairava no ar, como uma nuvem pesada. A revelação poderia salvar ou destruir, dependendo das escolhas feitas agora. O que viria a seguir? Como a fraqueza agora exposta poderia definir suas vidas? O futuro estava em jogo, e as respostas pareciam tão distantes quanto as estrelas. A praça estava em chamas com essa nova informação. Os laços que antes pareciam claros estavam se desmanchando numa teia de mentiras e segredos. Samuel sentia a pressão crescendo, a necessidade de entender como tudo se entrelaçava, o que mais poderia estar escondido, e como isso mudaria tudo para todos ali. Mas justo quando todos começaram a processar o que acabaram de ouvir, um barulho ensurdecedor interrompeu a cena.
Uma explosão. A força do impacto sacudiu o chão, e vidro espatifado voou em todas as direções, como uma chuva de cristal. As pessoas começaram a gritar e correr, num pânico desenfreado. Samuel tentou se proteger, puxando Rosa para perto. Rosa, o que está acontecendo? Sua voz transbordava preocupação. O caos se instaurou. Policiais, foco na captura de Henrique, viraram-se de repente para lidar com a nova ameaça. Risos e gritos se misturavam ao som da sirene que antes predominava. Todos estavam confusos, e a confusão logo tomou conta. O irmão de Rosa, que antes estava parado como uma estátua, agora se movia rápido, puxando Clara para o lado. Vem, temos que sair daqui. Mas a explosão não era um acidente. Um grupo encapuzado, com roupas pretas, apareceu de repente, como sombras, no meio do pânico. Eles cercaram a praça, e o líder, um homem alto com uma máscara preta, levantou as mãos. Não se movam, isso é um aviso. A voz dele reverberava, autoritária. Hoje, aqueles que têm poder e dinheiro vão se arrepender do que fizeram. O que vocês chamam de vida normal termina aqui. A multidão parou, congelada no medo. Samuel sentia seu coração disparar. Aqueles homens sabiam exatamente o que fazer. E o alvo claro era Henrique. Por que estão fazendo isso? Henrique gritou, sua arrogância desaparecendo num instantâneo, sob o peso do terror que agora fazia parte de sua vida. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. O que fizemos? O que você fez? O líder responde, olhando diretamente para Henrique. Seu pai destruiu vidas, rasgou famílias, e agora é hora de aprender sua lição. Ele gesticulou para os outros que avançaram em direção a Henrique. O caos voltou a reinar. Gritos cortavam o ar e algumas pessoas começavam a fugir, enquanto outras se jogavam ao chão. A cena era como uma tomada de filme de ação. Corações acelerados, adrenalina correndo, e o tempo parecia ter parado. Samuel agarrou Rosa e seu irmão, puxando-os para um canto. Precisamos sair daqui. Eles estão loucos. Ele estava quase mais assustado do que ela. A situação nem estava perto de terminar, mas a reviravolta não parou ali. O líder da gangue olhou de volta para a multidão. E você, Rosa, você acha que está livre? Sua voz ecoava no espaço como um trovão. Você é parte disso tudo. Você e seu irmão têm mais em comum com esse homem do que imaginam. Rosa parou, sua expressão em choque. O que você quer dizer com isso? Ela não conseguia respirar direito. O homem se virou para a multidão. Eu sou o que vocês chamam de testemunha. Representei aqueles que foram prejudicados por seus pais e sua riqueza. E adivinha o que eu descobri a respeito de Rosa e seu irmão? Vocês fazem parte de uma herança que não escolheram e sobre a qual tem muito a entender. O jogo de poder que seus pais começaram pode ter um preço muito alto. Uma nova onda de pânico inundou a praça. As palavras dele estavam se afundando na mente de todos. O que ele queria dizer? O que mais poderia haver? Samuel olhou para Rosa, cujo rosto agora estava em um misto de confusão e medo. Como assim? Ela sussurrou, mais para si mesma do que para os outros. Vocês dois têm habilidades especiais e não sabem. O homem ecoou. Aprenderão rápido. A verdade sempre vem à tona. E então, de repente, algo dentro de Samuel se acendeu. A conexão que todos estavam perdendo poderia ser a chave. Rosa, precisamos ouvir. Não podemos deixar que isso acabe agora. Temos que descobrir o que está acontecendo. Enquanto os dois tentavam processar a revelação,
O caos ao redor dele se intensificou. A praça não era mais um símbolo de ostentação e miséria. Agora era um campo de batalha. O futuro deles estava em jogo, e dúvidas pairavam no ar, deixando todos prontos para enfrentar o desconhecido. O que mais poderia ser revelado? E a quem realmente deveriam temer? A vida de todos mudou em questão de minutos, e o que viriam a descobrir poderia arruinar ou redimir seus destinos. A praça estava em chamas com essa nova informação. Os laços que antes pareciam claros estavam se desmanchando numa teia de mentiras e segredos. Samuel sentia a pressão crescendo, a necessidade de entender como tudo se entrelaçava. O que mais poderia estar escondido? E como isso mudaria tudo para todos ali? Mas justo quando todos começaram a processar o que acabaram de ouvir, um barulho ensurdecedor interrompeu a cena. Uma explosão. A força do impacto sacudiu o chão, e vidro espatifado voou em todas as direções, como uma chuva de cristais. As pessoas começaram a gritar e correr, num pânico desenfreado. Samuel tentou se proteger, puxando Rosa para perto. Rosa, o que está acontecendo? Sua voz transbordava preocupação. O caos se instaurou. O irmão de Rosa, que antes estava parado como uma estátua, agora se movia rápido, puxando Clara para o lado. Vem, temos que sair daqui. Mas a explosão não era um acidente. Um grupo encapuzado com roupas pretas apareceu de repente, como sombras no meio do pânico. Eles cercaram a praça, e o líder, um homem alto com uma máscara, levantou as mãos. Não se movam. Isso é um aviso. A voz dele reverberava, autoritária. Hoje aqueles que têm poder e dinheiro vão se arrepender do que fizeram. O que vocês chamam de vida normal termina aqui. A multidão parou, congelada no medo. Samuel sentia seu coração disparar. Aqueles homens sabiam exatamente o que fazer. E o alvo claro era Henrique. Por que estão fazendo isso? Henrique gritou, sua arrogância desaparecendo num instantâneo, sob o peso do terror que agora fazia parte de sua vida. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. O que fizemos, ou o que você fez, o líder responde, olhando diretamente para Henrique. Seu pai destruiu vidas, rasgou famílias, e agora é hora de aprender sua lição. Ele gesticulou para os outros, que avançaram em direção a Henrique. O caos voltou a reinar. Gritos cortavam o ar, e algumas pessoas começavam a fugir, enquanto outras se jogavam ao chão. A cena era como uma tomada de filme de ação. Corações acelerados. Adrenalina correndo e o tempo parecia ter parado. Agarrou Rosa e seu irmão, puxando-os para um canto. Precisamos sair daqui. Eles estão loucos. Ele estava quase mais assustado do que ela. A situação nem estava perto de terminar, mas a reviravolta não parou ali. O líder da gangue olhou de volta para a multidão. E você, Rosa? Você acha que está livre? Sua voz ecoava no espaço como um trovão. Você é parte disso tudo. Você e seu irmão têm mais em comum com esse homem do que imaginam. Rosa parou, sua expressão em choque. O que você quer dizer com isso? Ela não conseguia respirar direito. O homem se virou para a multidão. Eu sou o que vocês chamam de testemunha. Representei aqueles que foram prejudicados por seus pais e sua riqueza. E adivinha o que eu descobri a respeito de Rosa e seu irmão? Vocês fazem parte de uma herança que não escolheram e sobre a qual tem muito a entender. O jogo de poder que seus pais começaram pode ter um preço muito alto. Uma nova onda de pânico inundou a praça. As palavras dele estavam se afundando na mente de todos. O que ele queria dizer? O que mais poderia haver? Samuel
olhou para Rosa, cujo rosto agora estava em um misto de confusão e medo. Como assim? Ela sussurrou, mais para si mesma do que para os outros. Vocês dois têm habilidades especiais e não sabem. O homem ecoou. Aprenderão rápido, a verdade sempre vem à tona. E então, de repente, algo dentro de Samuel se acendeu. A conexão que todos estavam perdendo poderia ser a chave. Rosa, precisamos ouvir. Não podemos deixar que isso acabe agora. Temos que descobrir o que está acontecendo. Enquanto os dois tentavam processar a revelação, o caos ao redor deles se intensificou. A praça não era mais um símbolo de ostentação e miséria. Agora era um campo de batalha. O futuro deles estava em jogo, e dúvidas pairavam no ar, deixando todos prontos para enfrentar o desconhecido. Então, em meio à confusão, uma figura emergiu das sombras. Era um homem que Samuel reconhecia. Carlos! Gritou. Era um amigo de infância. Alguém que havia desaparecido anos atrás. Ele estava ali, com um olhar determinado e cheio de raiva. Samuel! Rosa! Precisamos ir agora! Gritou, puxando Samuel pelo braço. Eles estão atrás de vocês, e não só em busca de vingança. No que você está falando? Samuel questionou, o pânico crescendo. Carlos parecia sério, e a urgência em sua voz deixava claro que o perigo era real. Eles. Carlos hesitou, mas a determinação em seu olhar não lhe deixava escolha. Eles sabem das habilidades de vocês. E o que aconteceu com nossa família, tudo isso está conectado. O que seus pais fizeram não foi apenas destruir vidas. Eles roubaram algo muito maior. E agora, vocês são os alvos. As palavras de Carlos deixaram Samuel paralisado. O que ele estava dizendo? A vida que conhecia estava desmoronando em um instante. O que mais estava escondido? Como tudo isso estava interligado? Vocês precisam saber a verdade. E a hora de agir é agora. A praça, antes cheia de confusão, agora se tornava um campo minado. O que mais seria revelado naquela noite fatídica? O destino deles dependia das escolhas que fariam. E a verdade, mais dolorosa do que qualquer um poderia imaginar, estava prestes a emergir da escuridão. A praça estava em uma verdadeira confusão. O caos reinava enquanto Carlos puxava Samuel e Rosa para longe do centro da situação. O grito do líder encapuzado ainda ecoava em sua mente. Havia algo mais na história, algo que ainda não havia sido revelado. Carlos, o que você sabe? Samuel exigiu, quase sem fôlego. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto ele olhava para o amigo, tentando ler suas intenções. Eu tenho algo que vai mudar tudo, Carlos respondeu. A urgência em sua voz era palpável. O que eu estou prestes a te contar deve ser no privado, não aqui, não agora. Mas antes que pudesse passar mais alguma informação, o céu escureceu. Uma sombra passou sobre eles e todos olharam para cima. Um helicóptero sobrevoava a praça, suas luzes ofuscantes iluminando o caos. Isso não é bom, Rosa murmurou, a preocupação evidente em seu tom. Samuel sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Foi então que um forte estrondo fez o chão vibrar. O helicóptero começou a descer, e as lâminas do rotor cortavam o ar como se quisessem arrancar tudo de seu caminho. A multidão começou a se dispersar, gritando e correndo em direções opostas. Mas alguns ainda estavam paralisados, imóveis. Precisamos sair daqui, Samuel gritou, puxando Rosa, mas Carlos hesitou. Espere. Precisamos entender o que está acontecendo primeiro. Eles não estão aqui por acaso. As palavras de Carlos se perderam no entanto de gritos e pânico. Quando o helicóptero pousou, a porta se abriu, revelando uma figura encapuzada. Ele desceu e caminhou com confiança em direção ao grupo, o olhar penetrante e a presença autoritária. Henrique Nascimento, o homem gritou, a voz rouca e poderosa.
Você não pode escapar do seu passado. Henrique, agora ciente do que estava acontecendo, olhou incrédulo. Quem é você? O que quer de mim? A tensão na atmosfera estava prestes a explodir. Eu sou o que você nunca quis que soubesse. O homem retirou a capuz e todos ficaram em choque ao ver o rosto. Era Miguel, um velho amigo de Henrique, alguém que havia desaparecido anos atrás após ser acusado injustamente pelo esquema de seu pai. Eu voltei para te fazer pagar pelos erros da sua família. O pavor estampado no rosto de Henrique era inegável. Carlos, completamente aturdido, disse: Como isso é possível? Você está vivo. A revelação bateu forte. Henrique estava paralisado e a multidão em torno deles começou a murmurar. As perguntas surgindo a cada instante. Miguel ergueu uma mão, como se parasse tudo. O que você fez com minha vida, Henrique, não ficará impune. Ponto. Você destruiu minha família, e agora todos pagaremos. Nesse momento, uma nova onda de energia percorreu a praça. Os olhares de espanto se transformaram em indignação. Henrique, o que ele está dizendo? O que realmente aconteceu? Rosa perguntou, buscando respostas. Você não entende, começou Henrique, mas Miguel o interrompeu. Você vai entender, mas não como espera. O que os seus pais esconderam vai agora ser revelado. E você, Rosa, faz parte do jogo. O silêncio que se seguiu era pesado, como se o ar estivesse coagulado. Samuel sentiu o peso da verdade em seus ombros. O homem que ele sempre viu como arrogante agora parecia vulnerável. O que mais estava prestes a emergir? Rosa, você não é quem pensa que é. Você é a chave para tudo isso. Miguel insistiu. Nesse instante, a expressão de Rosa mudou drasticamente. As peças se encaixavam em sua mente, mas a confusão era palpável. Como assim? O que você quer dizer? A revelação pairava no ar com uma nova intensidade. E assim, na presença de uma multidão assustada, e com os segredos agora à beira da superfície, a vida deles estava prestes a mudar para sempre. O futuro parecia uma tela em branco, mas os segredos que estavam prestes a ser revelados eram mais sombrios do que qualquer um poderia imaginar. E enquanto a tensão aumentava, Samuel sabia que o burburinho do helicóptero e a presença de Miguel não eram meros acidentes. Algo muito mais profundo estava em jogo. A tensão pairava no ar como uma tempestade, entrelaçando os sentimentos de medo e expectativa. Miguel encarava Henrique com um olhar que transbordava dores antigas. Você pensa que tudo isso é um jogo? Ele ressoou, a voz firme. Hoje você enfrentará as consequências, e Rosa, você vai entender seu papel nisso. Os olhos de Rosa estavam arregalados. Mas eu não tenho nada a ver com isso, ela gritou, a raiva e a confusão se misturando em seu peito. Samuel segurou sua mão, sentindo a inquietação cortar como uma lâmina. Todos têm um papel agora. Miguel respondeu, seus olhos queimando com um desejo de justiça. Nossas histórias estão entrelaçadas de formas que vocês nem imaginam. E o que seus pais esconderam vai vir à tona. A multidão começava a murmurar. Gritos de desespero e confusão cresceram à medida que as verdades começavam a se revelar. Samuel olhou para as pessoas ao seu redor, algumas chorando, outras com expressões de incredulidade. Os rostos refletiam o medo do desconhecido, mas também um lampejo de esperança. Chega disso! Henrique finalmente gritou, a voz tremendo. Ele dava um passo à frente, mas os homens encapuçados cercavam-no. Eu não sou meu pai, não posso assumir os erros dele. Olá, mas você se beneficia deles,
Miguel interrompeu, seu olhar fixo em Henrique. Enquanto você prosperava, outros sofriam. O seu tempo acabou. Mais gritos ecoaram e, ao fundo, o som do helicóptero pairava como um aviso contínuo. Samuel percebeu que tudo estava se desmoronando. Precisamos agir, ele disse, puxando Rosa e Carlos para mais perto. Não podemos ficar aqui. E para onde vamos? Rosa quase gritou, seu coração disparando, enquanto o pânico aumentava. Precisamos nos unir contra o que vem a seguir. Temos que usar o que sabemos. Carlos se inclinou, sua determinação visível. Miguel, você quer justiça, mas todos nós queremos a verdade. Naquele momento, uma comoção se elevou na praça. As pessoas começaram a se mover, formando um círculo protetor em torno de Henrique, Rosa e Samuel. Era como se a multidão tivesse se unido em um só impulso. Olhares determinados, mãos firmes, um sentimento de força coletiva surgia. Vamos nos proteger, alguém gritou, uma voz entre a multidão. E assim, todos começaram a fazer uma barreira, como se enfrentassem um inimigo em comum. O líder encapuzado hesitou diante do imenso mar de rostos resolutos, e a pressão na atmosfera levantou um calor intenso. Vocês acham que podem simplesmente se juntar e superar isso? Ele disse, mas havia hesitação em sua voz. As luzes do helicóptero piscavam e o pânico estava sendo substituído rapidamente por uma determinação bem-vinda. Não deixaremos isso acontecer, Samuel gritou, elevando sua voz sobre o barulho. Juntos somos mais fortes. Vamos nos libertar dessa opressão. As pessoas começaram a gritar em uníssono, os sentimentos de luta e esperança se entrelaçando em um rugido poderoso. Miguel olhou para aquela cena e, lentamente, sua expressão se suavizou. Ele sabia que a verdadeira batalha exigia mais do que ressentimento. Pedia união. Então, em um ato de coragem, Miguel retirou a máscara e viu o médico, um homem amargurado, mas agora em paz. Vamos acabar com este ciclo. Juntos, ele proclamou, e o público ecoou com aplausos e gritos de apoio. E assim, a confusão e os segredos começaram a se desvanecer. Novas histórias estavam por ser contadas. Olhando nos olhos de Rosa, Samuel percebeu que o futuro estava prestes a mudar para todos. Mas a pergunta ainda pairava no ar. Até que ponto iriam para enfrentar seus passados? Neste instante, a trama se enrolava e descia por novos caminhos. O que viria a seguir ainda estava por vir, e as respostas ficariam aguardando, como estrelas em um céu escuro. Então, minha gente, antes de tudo isso se desvanecer e a próxima história começar, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas revelações e surpresas que estão nos aguardando. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostre que você faz parte dessa comunidade incrível. Deixe suas reações e teorias nos comentários. Quero saber o que você acha que vai acontecer a seguir. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho.